controle da ira como uma das maiores provações. Então, as pessoas de fé, quando oprimidas por circunstâncias humilhantes, devem saber que foram escolhidas por Deus para um trabalho especial. Se conseguirem enfrentar o ultraje sem perder a calma nem ficar iradas, é sinal de que já ultrapassaram uma considerável etapa do aprimoramento necessário para cumprir a missão a elas atribuídas na obra divina. Fonte: Evangelho do Céu, volume 1. Palavras do servidor Sidney Cisneros. Bom dia, o Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em vós, os presentes aqui no templo sede da Arte do Jorei, e todos que nos acompanham pelas mídias digitais, no YouTube e no Facebook. Agradecemos a permissão de Deus Supremo e Meixo Sama estarmos juntos para recebermos o alimento precioso para a nossa vida material e espiritual. Antes de eu começar aqui a expor a palestra, eu queria agradecer a Deus Supremo e a Meixo Sama por estar de novo aqui com vocês, cheio de energia, cheio de vontade de fazer a obra divina que todos nós precisamos fazer, estando aqui na Arte do Jorei ou não, estando em outras religiões. Eu tive um probleminha não muito sério, mas estou aqui de volta, cheio de energia para trazer para vocês muito mais, até quando Deus Supremo Meixo Sama decidir. O tema de hoje: se eu não receber as dádivas de Deus, eu não conseguirei realizar as grandes missões. Nesse contexto, o que é uma dádiva de Deus? Dádiva significa um presente, oferta ou doação feita voluntariamente e de forma desinteressada. Refere-se a algo recebido gratuitamente, muitas vezes associado a um dom, graça divina ou bênção. A vida, a saúde, a prosperidade, a paz, a felicidade, a esperança são dádivas que Deus nos dá. Muitas vezes não temos o costume de agradecer. Todos os dias, quando acordamos pela manhã, abrimos nossos olhos, levantamos, fazemos a nossa higiene sozinhos, higiene pessoal, e depois tomamos nosso café. Parece normal, mas para uma pessoa acamada,
que não pode se movimentar, ela não possui todas essas dádivas enumeradas. Para realizar uma grande missão, você precisa ser escolhido desde o mundo espiritual. Não existe esta ou aquela preferência pelas entidades espirituais do alto para selecionar um escolhido. Você só precisa manifestar interesse, ser íntegro, comprometido, ser resiliente e se apresentar. O livre-arbítrio existe tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Se for uma grande missão, provavelmente será um espírito divino, ascensionado ou iluminado, que encarnará e fará a grande missão. Essa descida encarnada, por vontade própria, será preparada desde o mundo espiritual, através de seres espirituais que o prepararão e o acompanharão até o término da grande missão encarnado. Tivemos grandes homens e mulheres que desenvolveram grandes obras divinas, como Buda, Jesus, Meixo Sama, Madre Teresa, só para citar alguns bastante conhecidos no Oriente e Ocidente. Vamos aqui chamar de escolhido aquele que vai desenvolver algo que trará benefícios para a humanidade. Aqui só citei casos ligados à espiritualidade. Mas existem escolhidos em todos os campos do conhecimento para trazer luz à humanidade. O escolhido vai passar por várias provações para ser qualificado, e o livre-arbítrio desse escolhido vai qualificando-o à medida que ele é preparado. Conforme um fundamento que Meixo Sama nos orientou, qual seja: o espírito precede a matéria. Não vai existir o caso de uma pessoa tornar-se um iluminado, ou avatar, ou grande cientista, se não foi preparado desde o mundo espiritual. É por isso que encontramos muitos homens e mulheres que se esforçaram bastante e não conseguiram a relevância de um escolhido, mas superaram grandes obstáculos e talvez serão os próximos a virem com missão de escolhidos. Existem então aqueles que por muito tempo não agradeceram as dádivas enumeradas como vida, saúde, prosperidade, paz, felicidade, e em um momento das suas vidas, por motivo de sofrimento, começaram a enxergar isso em suas vidas. Por mais que tenham tido pais que demonstraram isso com seus exemplos. Eu fui um exemplo assim. Imagine um jovem com 24 anos, com um trabalho legal na Força Aérea Brasileira, estudando em Universidade Federal e uma vida noturna desregrada, noites mal dormidas por motivo de estudo e também por motivo de noitadas com os amigos e namoradas. O desastre estava delineado e as pedras do dominó só precisavam ser tocadas. Acordei no hospital com minha mãe ao lado, que Deus a tenha, dizendo: você sofreu um acidente com seu carro e teve um traumatismo. Foi a primeira provação grave
Tive mais outras 2 provações graves, com o messiânico na arte do jorei. 2 dessas provações foram com coma, e a última, um infarto. Vou completar 62 anos agora em abril. Foram difíceis, é lógico, mas não me entreguei ao desânimo, em momento algum. Em todos os eventos, não via a hora de voltar à ativa. Não fui escolhido, fui descuidado, e tive a misericórdia de Deus Supremo e Meixo Sama. Você quer ser um escolhido? Você está consciente das provações como dor, injustiça, fome, solidão, pobreza, doença e muitas outras dificuldades que serão o esmeril, porque Deus Supremo só usa ferramenta polida, porque é o polimento depois do processo que motiva o ser humano a buscar e trilhar esse caminho de felicidade futura. Nesse processo de polimento, um comportamento será fundamental, a paciência, porque o processo é difícil, mas no final resulta felicidade e evolução. Só um comentário antes de eu prosseguir. Quando eu citei a minha situação, esse acidente que eu tive com 24 anos foi muito sério. Graças a Deus e a Meixo Sama, na época que eu não conhecia ainda, conheci recente, faz 5 anos, eu fiquei 58 dias no hospital, estive em coma, mas graças a Deus que o meu acidente não comprometeu a minha cognidade e eu pude prosseguir minha vida e hoje estar aqui. Recentemente, ainda não tem 3 meses, eu tive um infarto, mas imaginem, você ter um infarto e ficar o tempo todo acordado ou seja, dormir, né? A partir desse infarto que eu tive noite de sono, mas eu não perdi a consciência. Então, a gente vê que eu não tinha noção, nem fazia ideia, nem imaginava que eu ia ter um infarto, porque eu sempre tive uma vida. Eu sou militar da reserva, então, na minha época que estava na ativa, fazia educação física, sempre tinha peso controlado e nunca imaginei que eu iria um dia ter um infarto. Então, é uma situação que a gente coloca para pensar e muda alguns hábitos. Eu já era, agora recente, vegetariano há 5 anos. E quando eu estava fazendo o cateterismo, depois eu perguntei para o médico: doutor, e aí, esse coágulo aí que o senhor retirou aí, mais ou menos uns quantos anos ele tinha? Ele falou, pelo menos uns 10, pelo menos ele tinha. Então, ou seja, não foi esses 5 anos de vegetarianismo que eu desenvolvi que evitou. Só que o que acontece? Eu não comia carne de maneira alguma. Nesses 5 anos não comi, não estou comendo, mas eu abusava da gordura de queijo. E agora só vou no queijo branquinho e daquele frescal, viu? Então, e frutas, né? Fruta, verdura, isso aí eu como demais. Mas,
É triste porque a gente às vezes está fazendo a obra divina, tá com cuidado, com responsabilidade, mas a gente não sabe o que Deus e Meixo Sama tem para gente, para mim, nos próximos eventos. E espero que essa tenha sido a última purificação, eu imagino, mas estamos aí, né? Se ele me trouxer purificação, mas me mantiver vivo para continuar esse trabalho, amém. Se Meixo Sama resolver me levar embora, estamos aí também no processo. Mas eu gostaria de ficar mais, para eu fazer mais. Então, você que é messiânico, que está canalizando o Jorei, estudando ensinamentos, participando dos cultos, mesmo que seja pela internet, fazendo sua gratidão financeira, dedicando-se em outras atividades ligadas ao templo, praticando virtudes, principalmente ocultas, e está feliz, tenha certeza que você provavelmente foi escolhido para levar a luz divina através do Jorei aos seus pares, sejam eles familiares, vivos ou falecidos, e também aos seus amigos. Quando você participar de um culto aos ancestrais e antepassados, e você convida seus entes familiares, com certeza eles comprovarão a existência da luz divina que não encontraram em nenhum outro lugar. Então, vocês vejam, né? Nós temos aqui o templo, temos aí o assento, temos, sabe, a água, temos ali papel higiênico no banheiro. Isso tudo, servidores da arte do Jorei, é por causa da nossa gratidão, sabe? Então, precisamos ter esse compromisso com a gratidão, sabe? Eu vim da evangélica, né? Da Assembleia de Deus, e eu costumo, terminou o mês, começou o mês, o meu pagamento entra na minha conta, eu já destino uma parte. Esses meses aí que eu não compareci à igreja por causa desse problema de saúde, religiosamente, dezembro, janeiro, fevereiro, agora março, eu fazia essa gratidão, porque já é a terceira vez que eu vou lá em cima, dou uma presença e me mandam de volta. Então, estamos aqui, né? Nosso reverendo Dorgival está muito empenhado em levar aos membros da arte do Jorei muitos aprimoramentos que semanalmente trazem ensinamentos e vivências de messiânicos pioneiros e líderes que tiveram papel preponderante. Então, o reverendo Dorgival, nosso presidente, ele tem muita boa intenção de trazer conhecimento dos ensinamentos, de vivências para nós que somos messiânicos, e precisamos disso. Testemunhos,
de vez em quando ele comenta um testemunho aí na África, um testemunho no Sul, um testemunho aqui em São Paulo mesmo, em outros locais. E a gente percebe que o Jorei é que está fazendo a diferença na vida dessas pessoas que estão recebendo esse milagre. Não deixando de lado que as outras pessoas que são de outras religiões também têm seus milagres. Basta ter fé e você estar dentro daquilo que o fundamento daquela religião prescreve para você. Precisamos ser messiânicos e não estarmos messiânicos. Isso é fundamental. Porque estar messiânico não traz nenhum compromisso para você. Mas quando você diz, eu sou messiânico da arte do Jorei ou de outras religiões, você está assumindo o que o mestre trouxe para essas pessoas que seguem essa religião. Porque você estar não cria compromisso, mas quando você você sente orgulho de falar, eu sou messiânico, eu ministro Jorei, eu já conheci muitas curas. Então, nós precisamos ter essa certeza, essa vontade. Pela ordem, a transição da noite para o dia começou no reino divino de Yugen, em 1881, no ano da preparação da concepção de Meishu Sama, no reino material. Ou seja, Meishu Sama foi preparado lá no reino divino para descer. Foi o que eu falei. Ano da preparação da concepção de Meishu Sama no reino material. Refletiu-se no mundo espiritual em 1931. Ou seja, a luz começou lá no reino espiritual, no reino divino, passou pelo mundo espiritual e está hoje aqui a cada ano, a partir de 1952, a cada ano essa luz aumenta e as purificações estarão cada vez mais intensas. Meishu Sama veio para preparar mamerritos capazes de canalizar a luz divina e purificar nossas toxinas. Como é que você se capacita a ser um mamerrito qualificado? Fazendo o curso, estudando o ensinamento e ministrando Jorei e se aprimorando a cada dia. Quem conhece o poder do Jorei está atento ministrando Jorei com intenção e com o Ohikari no pescoço, pois se fosse para ministrar Jorei sem Ohikari, Meishu Sama nos teria dito: o Ohikari é a célula que se conecta com a bola de luz que está com Meishu Sama. A humanidade não suportará o nível de purificação que a era do dia trouxer, quando a transição se encerrar e estivermos no pleno da era do dia. Hoje é transição da era da noite para a era do dia. A luz não está intensa como deverá estar agora. Sofremos purificações e passamos. Mas na era do dia, plena luz, a coisa vai ser diferente. O Jorei aplicado durante a transição eliminará as solidificações de toxina nos corpos físicos e principalmente espirituais, e nos ajudará a suportar
as purificações da era do dia. Então, Meixo Sama não veio iniciar a era de transição, da era da noite para a era do dia, por capricho. Ele veio porque nós estamos cheios de toxinas e só através do Jorei essas toxinas são purificadas, porque elas não estão aqui na nossa carne, elas estão no mundo espiritual, as máculas. E quando você recebe Jorei, você começa a trazê-las lá do mundo espiritual e vir aqui para o nosso físico para ser eliminada. Então, as solidificações, quando você toma remédio e ele vai se acumulando, ele passa para o mundo espiritual. Por isso que nós trazemos toxinas hereditárias. De onde que essas toxinas vieram? Do mundo espiritual. Porque falar, não, a toxina morreu, acabou. Não, essa toxina ela vai sendo acumulada lá no mundo espiritual, as máculas. E aí, à medida que você vem para cá, encarna, essas toxinas, através do Jorei, são eliminadas. Gratidão a todos e que vocês tenham um excelente fim de sábado e um início de semana abençoado por Deus Supremo e Meixo Sama, e certos que a luz divina veio para purificar as toxinas e nós fomos escolhidos para sermos mamerritos das messiânicas ou de outras religiões, para fazermos a diferença. Meixo Sama viu o sofrimento da humanidade por causa das purificações intensas. E Meixo Sama também disse que aqueles que se utilizaram do Jorei sofreriam purificações mais suaves. Então, Meixo Sama não veio aqui fazer guerra contra religioso, não. Ele veio aqui para dizer, ó, você católico, você protestante, de várias designações, você budista e outras religiões, você pode ser um mamerrito e trazer a purificação das toxinas espirituais, as máculas, porque isso é que vai fazer a diferença. Não vai ter como você reclamar depois. Ah, mas eu tinha tanta toxina, mas eu não consegui. Não vai ter essa situação. Meixo Sama já falou desde o início. E nós estamos trazendo isso para vocês. Está com vocês o livre-arbítrio. Eu prefiro confiar em Meixo Sama e fazer o que ele pediu em seus ensinamentos. Muito obrigado a todos. Agradeço a oportunidade de trazer essa palavra aqui, uma palavra que é para mim mesmo também, porque nós precisamos entender, o Jorei, ele não é brincadeira. Quando você coloca seriedade, você coloca intenção, você coloca fé e ministra o Jorei da forma da orientação que é feita, sem colocar força, e você tira o desapego, você vai conduzir muitos milagres na vida das pessoas. Isso é que é importante. Bom dia e que vocês retornem, todos nós retornemos para nossos lares com essa palavra que foi para todos nós.
E precisamos ser messiânicos e não estarmos messiânicos. Essa é a vontade de Meishu Sama. Obrigado.